Quando tinha 9 anos, Robert e seu amigo de infância Mike não foram convidados para a casa de praia de um colega de classe porque eram pobres. Robert voltou para casa e perguntou a seu pai o que deveria fazer para ficar rico, e a única resposta que obteve foi: "Você tem que aprender a ganhar mais dinheiro." Mesmo sendo pequeno, Robert entendeu que esse conselho não o ajudaria a ficar rico. O pai de Robert, a quem Robert chama de pai pobre, era professor e ganhava bem, mas sempre teve dificuldades financeiras. Vendo como Robert e seu amigo Mike estavam determinados a aprender mais sobre como ganhar dinheiro, o pai de Robert, o pai pobre, os aconselhou a ir falar com o pai de Mike, a quem Robert chama de pai rico. Tanto Robert quanto Mike ficaram surpresos com esse conselho, porque pai rico ainda não era rico naquela época. Além disso, ele nunca terminou a 8ª série, mas esteve no comando de vários negócios de sucesso. Mesmo assim, Robert e Mike foram encontrar o pai de Mike. No dia do encontro, ele perguntou aos meninos se estavam prontos para aprender a ganhar dinheiro. Eles ficaram entusiasmados e acenaram com a cabeça que sim. Ele então fez uma oferta. Ele disse que iria ensiná-los a ganhar dinheiro, mas não como uma sala de aula. Ele só os ensinaria se trabalhassem para ele. Segundo ele estaria perdendo tempo se eles quisessem apenas se sentar e ouvir, como faziam na escola. Eles poderiam aprender mais rápido trabalhando com ele. Robert quis fazer uma pergunta, mas não teve chance. O pai de Mike disse que se eles não tomassem uma decisão logo, nunca aprenderiam a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão, e saber quando tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Eles sabiam que tinham que decidir. Robert e Mike se entreolharam e ambos concordaram em aceitar a oferta. O pai de Mike ficou satisfeito e disse que pagaria a eles 10 centavos por hora, e eles trabalhariam 3 horas todos os sábados. Embora Robert tivesse um jogo de softball naquele dia, ele escolheu trabalhar e aprender em vez de ir ao jogo. Ele sabia que essa era a sua oportunidade, não quis desperdiçá-la. Então, Robert e Mike começaram a trabalhar para a senhora Martin, que era funcionária do pai de Mike e cuidava de um pequeno supermercado. Era o tipo de mercado onde as pessoas compram produtos essenciais, como leite, pão, manteiga e cigarros. O único problema era que as lojas não tinham ar-condicionado, então eles tinham que manter as portas abertas para a rua e para o estacionamento, o que significava que a poeira entrava na loja toda vez que um carro passava. O trabalho deles era tirar os produtos enlatados das prateleiras, espaná-los para tirar a poeira e depois empilhá-los de volta cuidadosamente. Era um trabalho chato demais. Eles trabalhavam por 3 horas todos os sábados e recebiam 30 centavos, o que não era muito empolgante, já que um gibi custava 10 centavos naquela época. Só toparam porque queriam aprender a ganhar dinheiro. Mas depois de 3 semanas assim, Robert estava pronto para desistir. Ele se sentia como se fosse um escravo, trabalhando por apenas 10 centavos a hora e não tinha mais visto o pai de Mike desde a primeira reunião. Então, na hora do almoço, na 4ª semana, ele disse a Mike que ia pedir demissão. A escola já era chata o suficiente, ele não queria mais desperdiçar seus sábados fazendo aquele trabalho, estava decidido. Para sua surpresa, Mike sorriu e disse que seu pai já esperava que isso acontecesse. Ele havia dito a Mike para se encontrar com ele quando Robert estivesse pronto para desistir. Isso deixou Robert confuso, mas Mark disse que seu pai ensinava as coisas de uma maneira diferente dos pais de Robert. Ele não gostava de dar aulas e palestras e usava a experiência como forma de ensinar. Robert concordou em se encontrar com o pai de Mike no sábado seguinte para ouvir o que ele tinha a dizer. Até o verdadeiro pai de Robert estava com raiva do pai de Mike. O pai pobre o aconselhou a exigir um aumento de pelo menos 25 centavos por hora e, se não conseguisse, pedir demissão. Quando Robert chegou à casa de Mike, ele ainda teve que esperar por 45 minutos antes que o pai rico finalmente aparecesse. Frustrado e zangado, Robert disse ao pai de Mike que ele não havia cumprido sua parte no trato. Ele havia prometido ensiná-lo se trabalhasse para ele, mas não cumpriu sua promessa. Robert o acusou de ser ganancioso e de não respeitar seus funcionários. O pai de Mike então perguntou a Robert se ensinar significava falar ou dar uma palestra, e Robert fez que sim com a cabeça. O pai rico disse a ele que a vida é a melhor professora de todas e que, na maioria das vezes, a vida não fala ou dá palestras. Ele explicou que a vida muitas vezes nos empurra para um lado e para o outro para nos ensinar algo. Algumas pessoas deixam a vida empurrá-las, enquanto outras lutam contra as coisas erradas, seja seu trabalho, chefe ou cônjuge. Mas poucas pessoas aceitam o empurrão da vida como uma oportunidade de aprender e crescer. Pai Rico disse que tinha mais de 150 funcionários, mas nenhum deles jamais pediu que ele os ensinasse sobre dinheiro. Eles só buscavam empregos e contra-cheques, nunca entendendo realmente o propósito de seu trabalho.
No entanto, quando Mike lhe disse que os dois queriam aprender a ganhar dinheiro, Pai Rico decidiu criar um programa que refletisse as experiências da vida real. Ele pagou a eles apenas 10 centavos por hora, o que inicialmente os deixou com raiva, mas ele explicou que queria que eles experimentassem o empurrão da vida para que pudessem entender o que ele estava tentando ensinar. Quando Pai Rico perguntou a Robert o que ele havia aprendido trabalhando por um salário tão baixo, ele reclamou de sua ganância e falta de respeito por seus trabalhadores. Ele até ameaçou pedir demissão se seu pai rico não lhe pagasse mais ou lhe ensinasse mais. Pai Rico explicou que a maioria das pessoas faria exatamente o que ele sugeria, pediria demissão e procuraria um emprego com melhor remuneração. No entanto, isso geralmente não resolveria seus problemas. Ele queria que Robert entendesse que esperar por um aumento, pensando que mais dinheiro resolveria seus problemas, não era a solução. A solução é fazer o dinheiro trabalhar para você. Robert estava lentamente começando a entender a lição que Pai Rico estava tentando ensinar. Pai Rico perguntou se Robert ainda tinha paixão por aprender. Quando Robert disse que sim, ele disse que iria parar de pagá-lo pelo trabalho na loja. Robert ficou confuso. Veio pedir um aumento, mas agora ia trabalhar de graça. Pai Rico disse que se ele quisesse ganhar mais dinheiro, precisaria usar a cabeça e descobrir. Robert e Mike trabalharam de graça por 3 semanas. Um dia, o pai de Mike apareceu e levou os meninos para fora para tomar um sorvete. Pai Rico perguntou se eles já tinham aprendido alguma coisa. Eles responderam que não. O Pai Rico disse-lhes que era melhor se apressarem e começarem a pensar na lição que os aguardava. Para explicar a lição, ele pediu aos meninos que olhassem para a Sra. Martin e para as pessoas no parque e pensassem se a vida que estão vivendo lhes parece emocionante. Eles trabalharam duro por pouco dinheiro durante toda a vida, agarrados à ilusão de segurança no emprego e ansiosos por 3 semanas de férias a cada ano e talvez uma aposentadoria após os 45 anos de serviço. Pai Rico disse a eles que se esse tipo de vida os entusiasmava, ele estava disposto a oferecer-lhes um aumento de 25 centavos por hora. Seus batimentos cardíacos aceleraram e eles sabiam que o valor era muito para eles, mas ainda assim eles disseram que não. Vendo a resistência deles, Pai Rico aumentou sua oferta para $1 por hora. Depois, para $2. Cada vez que ele aumentava sua oferta, o coração de Robert começava a explodir e seu cérebro o pressionava a aceitar a oferta. Ele sabia que $2 por hora faria dele o garoto mais rico do mundo. Ele não conseguia imaginar ganhar tanto dinheiro. Ele quis dizer sim. Ele já podia imaginar uma bicicleta nova, uma nova luva de beisebol e a adoração de seus amigos quando ele exibisse o dinheiro. Mas, de alguma forma, sua boca permaneceu fechada. Pai Rico estava olhando para os 2 garotos que o encaravam de volta, olhos arregalados e cérebros vazios. Ele os estava testando e sabia que havia uma parte de suas emoções que queria aceitar o acordo. Ele sabia que cada pessoa tem uma parte fraca e carente de sua alma que pode ser comprada, e ele sabia que cada indivíduo também tinha uma parte de sua alma que era resiliente e nunca poderia ser comprada. Era apenas uma questão de qual das partes era mais forte. Então, ele fez uma oferta final de $5 por hora. De repente, as expressões dos meninos mudaram e seus olhares vazios se transformaram em calma. Era como se a tentação desaparecesse naquele momento. Eles sentiram que a parte de sua alma, que era fraca e carente, foi silenciada. E quem assumiu o controle foi a parte que não tinha preço. O Pai Rico disse que era bom que não tivessem preço. A maioria das pessoas tem preço, porque suas vidas eram controladas pelo medo e pela ganância. O medo de ficar sem dinheiro os faz trabalhar duro por um salário, mas assim que eles têm o dinheiro, a ganância os faz pensar em todas as coisas que poderiam comprar. O que os faz precisar de mais dinheiro, o que os faz gastar mais e trabalhar mais. É o que o Pai Rico chamava de corrida de rato. Mike perguntou se havia outra maneira e Pai Rico disse que sim, mas poucas pessoas sabem disso. Mike queria saber qual era. E Pai Rico disse que aprenderiam trabalhando com ele de graça. Mike pediu uma pista e Pai Rico respondeu que o primeiro passo é dizer a verdade. Quando questionado sobre qual verdade, ele respondeu que era sobre como eles se sentiam, e eles deveriam confessar para si mesmos, não para os outros. Pai Rico expressou dúvidas de que as pessoas que trabalham para ele sejam capazes de confessar sua verdade. Em vez disso, eles sentem medo de não ter dinheiro e respondem emocionalmente, em vez de logicamente. Eles não confrontam seus medos e suas emoções acabam por controlar seus cérebros. Eles trabalham para ganhar dinheiro, esperando que isso alivie seu medo. Mas isso nunca acontece. O dinheiro governa suas emoções e almas, mas eles se recusam a reconhecer essa verdade.
Pai Rico os incentivou a evitar essa armadilha, afirmando que ser rico não resolve o problema. E quando lhe perguntaram o porquê, ele apresentou a outra emoção-chave: o desejo. É comum as pessoas desejarem coisas melhores, mais bonitas ou mais excitantes. Muitas vezes trabalham por dinheiro porque acham que isso os fará felizes, mas a felicidade do dinheiro dura pouco. Muitas pessoas ricas são realmente movidas pelo medo, pensando que o dinheiro os fará se sentirem seguras. No entanto, acabam com medo de perder tudo, o que os deixa ainda mais ansiosas do que quando eram pobres. As emoções muitas vezes controlam nossos pensamentos e o medo pode nos levar a tomar decisões que não resolvem o problema real. Por exemplo, quando alguém tem medo de não ter dinheiro suficiente, pode pensar que conseguir um emprego é a única solução. Mas na realidade, o emprego é apenas uma solução temporária para um problema de longo prazo. É importante aprender a pensar por nós mesmos e não deixar que nossas emoções nos controlem. Pai Rico disse que viu esperança quando os 2 meninos concordaram em trabalhar de graça. E também deram o primeiro passo quando resistiram às emoções e à tentação de ganhar um salário maior por hora. Eles estavam aprendendo a pensar, apesar de estarem emocionalmente carregados. Ele disse a eles para continuarem trabalhando e quanto mais cedo se esquecessem de precisar de um contra-cheque, mais fácil seria sua vida adulta. Ele os encorajou a continuar usando seu cérebro trabalhando de graça, e logo somente lhes mostrariam maneiras de ganhar dinheiro muito além do que jamais poderia pagar. Eles seriam capazes de ver coisas que os outros não veriam. No momento em que vissem uma oportunidade, eles a veriam pelo resto de suas vidas. Os meninos seguiram o conselho de Pai Rico e logo viram uma oportunidade de criar uma biblioteca onde as crianças pudessem pagar uma taxa de admissão e ler quantos gibis quisessem. Eles contrataram a irmã mais nova de Mike para ser bibliotecária-chefe. Ela cobrou de cada criança 10 centavos pela entrada na biblioteca. Era uma pechincha para as crianças, já que uma história em quadrinhos custava 10 centavos cada, e poderiam ler 5 ou 6 em 2 horas. Mike e Robert ganharam em média $9,50 por semana durante um período de 3 meses. Eles pagavam à irmã deles $1 por semana e permitiam que ela lesse os quadrinhos de graça. Eles tiveram que fechar a biblioteca depois de 3 meses por causa de uma briga que aconteceu lá, mas já haviam aprendido como fazer o dinheiro trabalhar para eles, mesmo quando não estavam fisicamente presentes. Eles aprenderam a primeira lição: ricos não trabalham por dinheiro. Eles estavam prontos para aprender mais, e o pai de Mike estava pronto para ensiná-los. Lição 2. Por que ensinar literacia financeira? Quando as pessoas perguntam a Robert por onde começar a enriquecer, ele dá a mesma resposta que seu pai rico lhe deu. Se você quer ser rico, precisa ser alfabetizado financeiramente. Por exemplo, contabilidade é uma matéria chata e confusa, mas absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para facilitar, Pai Rico usou figuras e uma linguagem simples para ensiná-la aos 2 meninos. Uma das primeiras coisas que Pai Rico explicou a Robert e Mike foi a diferença entre um ativo e um passivo. Ele disse que se você quer ser rico, a única coisa que precisa fazer é comprar ativos. Isso é tudo o que você precisa saber para ficar rico. Mas, apesar de ser tão simples, é algo que muita gente não entende. Quando o Pai Rico explicou pela primeira vez a Robert e Mike, eles pensaram que estava brincando porque o conceito era muito simples. Como os adultos podem não entender isso? Todos não deveriam ser ricos então? O problema é que a maioria das pessoas foi educada de forma diferente por banqueiros, planejadores financeiros e outros. Então, eles precisam desaprender o que acham que sabe e por isso compram passivos pensando que são ativos. Robert usa definições simples para ativos e passivos. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Este é o padrão de fluxo de caixa de um ativo. A parte superior do diagrama é um demonstrativo de renda, geralmente chamado de demonstração de lucros ou prejuízos. Ela exibe receitas e despesas, dinheiro que entra e dinheiro que sai. A parte inferior do diagrama é um balanço. Chama-se assim porque deve equilibrar os ativos contra os passivos. Os ativos aumentam sua renda. Eles colocam dinheiro no seu bolso. Por exemplo, se você tem uma casa e aluga, ela é um ativo, porque ela coloca dinheiro no seu bolso todos os meses. Este é um padrão de fluxo de caixa de um passivo. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Se você quer ser rico, o que precisa fazer é evitar passivos e, em vez disso, comprar mais ativos.
Por meio desses diagramas simplificados, você pode facilmente verificar como cada pessoa lida com o dinheiro. Robert diz que muitas vezes os endividados acham que a resposta para o problema é ganhar mais dinheiro. Só que mais dinheiro nem sempre resolve os problemas, e ainda por cima pode agravá-los. É por isso que muitas pessoas que recebem um súbito ganho inesperado, ganham na loteria ou recebem uma herança, conseguem acabar com tudo rapidamente. Um aumento no caixa só resulta em um aumento nos gastos. O que falta para muitas pessoas é educação financeira. É por isso que algumas pessoas podem ter sucesso em suas profissões e ainda assim ter problemas financeiros. Eles podem ter aprendido como ganhar dinheiro, mas não como administrá-lo. As pessoas podem ser muito inteligentes e ainda ser analfabetas quando se trata de finanças. Elas aprendem a trabalhar por dinheiro, mas não como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Muitas pessoas ainda acreditam que sua casa é um ativo, mas Robert ensina que uma casa é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso por meio de impostos e outras despesas. Isso não significa que você não possa comprar uma casa. Você pode, claro, mas primeiro compre ativos que gerem o fluxo de caixa necessário para pagar a casa. Robert diz que se você quiser ficar rico, tudo o que precisa fazer é comprar mais ativos geradores de renda e manter seus passivos e despesas baixos. E quando você saberá que possui riqueza suficiente? Robert usa a seguinte definição para riqueza. Riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias à frente. Ou seja, se eu parasse de trabalhar hoje, quanto tempo poderia sobreviver? Outra forma de dizer, riqueza é a medida do fluxo de caixa da coluna de receita em comparação com a coluna de despesas. Quando seus ativos geram receita suficiente para cobrir suas despesas, você é rico, mesmo que ainda não seja. Lição 3. Cuide de seus negócios. Um amigo de Robert foi a uma palestra de Ray Kroc, o fundador do McDonald's, na Universidade do Texas em 1974. Depois da palestra, Ray concordou em se juntar aos alunos em seu ponto de encontro favorito para tomar uma cerveja. Ele perguntou aos alunos em que negócios eles achavam que ele trabalhava. A princípio, eles riram e depois responderam que ele vendia hambúrgueres, é claro. Mas Ray disse a eles que não estava no negócio de hambúrgueres, mas no ramo imobiliário. Ele sabia que o terreno e a localização de cada franquia eram os fatores mais importantes para seu sucesso. Hoje, o McDonald's é o maior proprietário individual de imóveis do mundo, possuindo alguns dos cruzamentos e esquinas mais valiosos do mundo. Há uma grande diferença entre sua profissão e seu negócio. Frequentemente, Robert pergunta às pessoas, qual é o seu negócio? E eles dizem, eu sou um banqueiro. Então ele pergunta se eles são donos de bancos. E eles geralmente respondem, não, eu trabalho lá. Nesse caso, eles confundiram sua profissão com seus negócios. Sua profissão pode ser banqueiro, mas eles ainda não têm seu próprio negócio. Há muitas pessoas que trabalham para os outros, trabalham para seus empregadores, para seu governo, quando pagam impostos, e para seu banco, quando pagam hipotecas e financiamentos. O que Ray Kroc e o pai rico sabiam era o segredo número 3 dos ricos. Cuide de seus negócios. Não passe a vida inteira trabalhando para outras pessoas. Muitas pessoas passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas e tornando-as ricas. Cuidar do seu negócio não significa necessariamente abrir uma empresa, embora para algumas pessoas seja o caso. Em vez disso, seu negócio gira em torno de sua coluna de ativos, não de sua coluna de receita. Mantenha seu emprego diurno, mas comece a comprar ativos reais, não passivos que perdem valor assim que você finaliza a compra. Mantenha as despesas baixas, reduza os passivos e construa diligentemente uma base sólida de ativos. Os pais precisam ensinar isso aos jovens antes de saírem de casa, para que entendam o que é um verdadeiro bem e não se vejam presos a um estilo de vida repleto de dívidas. Robert diz que os ativos de verdade se enquadram nas seguintes categorias. 1. Negócios que não requerem sua presença. Ele é o dono, mas são administrados ou gerenciados por outras pessoas. Se ele tem que trabalhar lá, não é um negócio, é um emprego. 2. Ações. 3. Títulos. 4. Imóveis geradores de renda. 6. Royalties de propriedade intelectual, como música e patentes. 7. Qualquer outra coisa que tenha valor, produza renda ou valorize e tenha mercado. Adquira ativos que você ama.
Robert adora imóveis e, portanto, passa muito tempo pensando e comprando imóveis. Se você não gosta de imóveis, não invista neles. Mesmo enquanto trabalhava na Xerox, Robert cuidava de seus próprios negócios. Ele manteve seu emprego diário e lentamente construiu uma coluna de ativos. Quanto mais ele entendia de contabilidade e gestão de caixa, melhor ele analisava os investimentos e, eventualmente, criou sua própria empresa. Ele não recomenda que as pessoas abram uma empresa a menos que realmente tenham desejo de fazê-lo. Caso contrário, ele os aconselha a manter seu trabalho diário e cuidar de seus negócios, construir e manter sua coluna de ativos forte. À medida que o fluxo de caixa cresce, você pode se entregar a luxos, mas apenas se o fluxo de caixa permitir. Construa a coluna de ativos e deixe que a renda gerada por esses ativos pague pelos luxos. Quando os ativos geram renda suficiente para cobrir luxos, é quando você pode comprá-los. Lição 4. A história dos impostos e o poder das empresas. Muitas pessoas veem Robin Hood como um herói, tirando dos ricos e dando aos pobres. Pai Rico não compartilhava dessa opinião. Ele dizia que Robin Hood era um vigarista. Embora o sentimento popular seja de que os ricos deveriam pagar mais impostos e dar aos pobres, na realidade é a classe média que é pesadamente tributada, e especialmente a classe média alta que teve acesso à educação formal. Para entender como isso acontece, Robert faz um breve histórico dos impostos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, originalmente não havia impostos, apenas taxas temporárias ocasionais para pagar coisas como guerras. Em 1874, a Inglaterra tornou o imposto de renda uma taxa permanente para seus cidadãos. E em 1913 foram os Estados Unidos que tornaram permanente o imposto de renda. Esses países conseguiram que os impostos fossem aceitos pela maioria porque inicialmente eram cobrados apenas dos ricos. No entanto, embora o imposto de renda tenha sido criado para punir os ricos, acabou punindo aqueles que votaram na existência do imposto, ou seja, os pobres e a classe média. Pai Rico explicou que ele e Pai Pobre eram opostos. O pai pobre, como funcionário do governo, era recompensado se gastasse dinheiro e contratasse pessoas, tornando sua organização maior. Mas o pai rico, quanto menos pessoas ele contratava e quanto menos dinheiro gastava, mais respeitado era por seus investidores. O pai pobre acreditava sinceramente que o governo deveria ajudar as pessoas. Para Robert, foi um desafio trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e voltar para a casa de um importante líder do governo. Não era fácil saber em qual pai acreditar. Mas com o tempo, enquanto Robert estudava a história dos impostos, ele viu uma perspectiva interessante. À medida que o apetite do governo por dinheiro crescia, os impostos logo precisariam ser cobrados da classe média e, a partir daí, eles continuariam indo para as classes cada vez mais baixas. Mas os ricos viram uma oportunidade porque eles não jogam com as mesmas regras. Corporações que se tornaram populares na época dos navios à vela ofereciam uma maneira de contornar os impostos. Compreender a estrutura corporativa legal deu aos ricos uma grande vantagem e permitiu-lhes ser mais espertos que os intelectuais. Uma corporação é simplesmente um documento legal que cria uma entidade legal. Não é realmente uma coisa, não é uma fábrica ou um grupo de pessoas, mas oferece uma taxa de imposto de renda mais baixa do que os indivíduos têm. É por isso que a maioria das pessoas ricas do planeta não paga impostos ou paga uma porcentagem muito pequena de sua renda como impostos. Tentativas de punir os ricos raramente funcionam porque os ricos encontram maneiras de minimizar sua carga tributária. Lição 5. Os ricos inventam o dinheiro. Nossa mente é o ativo mais importante. Se você a treinar do jeito certo, milhões podem ser feitos a partir de uma simples ideia ou de um acordo. Se você aumentar sua inteligência financeira, começará a ver coisas que os outros não veem. Em outras palavras, você começará a inventar dinheiro. Por exemplo, no início dos anos 90, a economia do Arizona, nos Estados Unidos, era terrível. Enquanto a maioria das pessoas estava assustada e alerta por causa da crise econômica, Robert e sua esposa Kim ganharam muito dinheiro. Robert dá um exemplo de compra de uma casa no valor de $75 mil por $20 mil. Eles tiveram que dar $2 mil como entrada, mas não tinham. Então, pediram ao amigo que emprestasse $2 mil por uma taxa de $200. O amigo concordou e, enquanto a compra estava sendo processada, Robert veiculou um anúncio anunciando a mesma casa de $75 mil por apenas $60 mil. E não exigiu nenhum pagamento inicial dos compradores. Assim que a casa passou a ser legalmente sua, ele a vendeu em minutos.
E os 40 mil foram criados quase que do nada. Tempo total de trabalho, 5 horas. O que este exemplo simplificado ilustra é como as ideias podem gerar centenas de milhares de dólares se você melhorar sua inteligência financeira e ver o que os outros deixam passar. Robert diz: os mercados sobem e caem, os investimentos vêm e vão. O mundo está sempre oferecendo a você oportunidades únicas. Você simplesmente precisa ser capaz de vê-los. Quanto mais você desenvolver sua inteligência financeira, o que leva tempo, mais oportunidades lhe serão oferecidas. Há muitas mudanças pela frente no nosso mundo, e desenvolver seu QI financeiro permite que você veja esse futuro de mudanças através das lentes da animação, não do medo. Você verá as oportunidades e agirá sobre elas, ao contrário daqueles que permitem que seu medo os mantenham afastados, observando os outros avançarem com ousadia. Por exemplo, terra era riqueza há 300 anos. Mais tarde, a riqueza estava nas fábricas e na produção. Hoje a riqueza está na informação, mas a informação voa pelo mundo na velocidade da luz, e esse processo será mais rápido e dramático com o passar do tempo. Lição 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Robert foi entrevistado há alguns anos em Singapura por uma jornalista, que ao longo da conversa revelou que queria se tornar uma autora de best-seller como ele, mas seus romances, que todos diziam excelentes, nunca venderam bem. Robert sugeriu que ela fizesse um curso de treinamento em vendas, e isso ofendeu a repórter, que disse ter mestrado em literatura inglesa e não via como aprender a vender poderia ajudá-la. Na verdade, ela odiava vendedores. Quando Robert apontou que ele é um autor da lista dos mais vendidos, não um autor da lista dos mais bem escritos, ela respondeu que nunca desceria tão baixo e aprenderia a vender, e saiu da entrevista. Existem pessoas talentosas ao nosso redor que lutam financeiramente, assim como aquela repórter. Nas palavras de um consultor de negócios, eles estão a uma habilidade de distância da grandeza. Quando se trata de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar muito. Se aquela repórter fizesse alguns cursos de venda, depois conseguisse um emprego em uma agência de publicidade, ela aprenderia muito sobre vendas e poderia usar esse conhecimento para vender mais romances. Quando Robert lançou seu primeiro livro, Empreendedorismo Não Se Aprende na Escola, um editor sugeriu que ele mudasse o título para A Economia da Educação. Mas Robert sabia que esse título não venderia bem. Mesmo sendo pró-educação, ele escolheu um título polêmico porque sabia que isso levaria a mais programas de TV e rádio. E funcionou. Pai Rico incentivou Robert a aprender um pouco sobre muito. É por isso que Robert e seu amigo Mike trabalharam em tantos empregos enquanto cresciam para ganhar uma variedade de experiências. A maioria das pessoas trabalha duro para conseguir um emprego seguro, concentrando-se em salários e benefícios a curto prazo. O que eles devem fazer é procurar um trabalho que lhes ensine as habilidades necessárias. Robert recomenda uma visão de longo prazo. Em vez de simplesmente trabalhar por dinheiro e segurança, arrume um segundo emprego para aprender uma segunda habilidade. Muitos resistirão a isso, porque não estão prontos para a mudança. Mas é como ir à academia. Você pode ter que se convencer a iniciar, mas ficará muito feliz por ter ido depois que o treino terminar. O pai pobre queria que Robert se especializasse, embora isso não tenha funcionado bem em sua própria vida. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais você fica preso e dependente dessa especialidade. Pai Rico, por outro lado, incentivou Mike e Robert a se prepararem e aprenderem sobre diversas áreas de negócios. Segundo Robert, as principais competências necessárias para o sucesso são: 1. Gestão do fluxo de caixa. 2. Gestão de sistemas. E 3. Gestão de pessoas. E as habilidades especializadas mais importantes são vendas e marketing. São habilidades que Robert desenvolve constantemente, participando de cursos ou comprando recursos educacionais para ampliar seus conhecimentos. Lição 7. Superando obstáculos. Há 4 principais razões pelas quais as pessoas não desenvolvem um fluxo de caixa abundante, mesmo quando são alfabetizadas financeiramente. São elas: 1. Medo. 2. Cinismo. 3. Preguiça. E 4. Maus hábitos. Vejamos cada uma delas. Superando o medo. Ninguém gosta de perder dinheiro. As únicas pessoas que nunca perderam dinheiro investindo são aquelas que nunca investiram. Todo mundo tem medo de perder dinheiro. A diferença é como você lida com o medo e a derrota. A principal diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é como lidam com esse medo.
Robert diz: "Nunca conheci uma pessoa rica que não tenha perdido dinheiro, mas não deixam que o medo os tire do jogo. A maioria das pessoas joga para não perder, quando precisa jogar para ganhar. E é por isso que tantas pessoas têm dificuldades financeiras. Elas podem até ter um portfólio seguro, sensato e equilibrado, mas não é um portfólio vencedor. Estão jogando para não perder. Por exemplo, um portfólio equilibrado não é uma coisa ruim, mas não vai ajudá-lo a ganhar muito. Não é assim que os investidores de sucesso jogam. Você deve ser um pouco desequilibrado no começo e colocar os seus ovos em algumas cestas e focar nelas." Superando o cinismo. Quer se trate de nossa própria dúvida ou das dúvidas de outras pessoas em nossas vidas, muitas vezes permitimos que a dúvida nos impeça de agir. Jogamos do jeito mais seguro e as oportunidades passam por nós. Robert compartilha um exemplo de um amigo que estava prestes a comprar uma propriedade para investimento por um ótimo preço, mas desistiu no último minuto quando um vizinho, que não era investidor, lhe disse que era um mau negócio. Se tivesse continuado, teria dobrado o valor investido e começado seu processo de abandonar a corrida dos ratos. Dúvidas e cinismo mantêm a maioria das pessoas pobres. Pai Rico gostava de dizer: "Os cínicos criticam e os vencedores analisam." Os vencedores mantêm os olhos abertos e veem as oportunidades que todos os outros deixam passar. Por exemplo, o mercado imobiliário é uma poderosa ferramenta de investimento para quem busca independência financeira. No entanto, sempre que Robert menciona imóveis, ele costuma ouvir: "Não quero consertar banheiros" ou "Não quero lidar com problemas dos inquilinos." Eles se concentram em banheiros e isso os mantém pobres. Superando a preguiça. Qual é a cura da preguiça? Um pouco de ganância. Isso pode ser difícil de ouvir porque muitos de nós fomos criados para ver a ganância ou a ambição como uma coisa ruim. Em vez de dizer "não posso pagar", mude sua mentalidade para "como posso pagar". Isso abre sua mente e o força a pensar em soluções. "Não posso pagar" é mentira. O espírito humano sabe que tudo pode. Ao dizer que não pode fazer algo, você está criando um conflito entre seu espírito e sua mente preguiçosa. Como posso pagar? Cria uma mente mais forte e um espírito dinâmico. Sem essa pequena ganância, o desejo de ter algo melhor não seria possível. Nosso mundo progride porque todos nós desejamos uma vida melhor. Novas coisas são inventadas porque desejamos algo melhor. Nós vamos para a escola e estudamos muito porque queremos algo melhor. Muita ganância é ruim, mas um pouco é motivação. Superando maus hábitos. Para ter sucesso, você deve desenvolver hábitos de sucesso. O pai pobre sempre pagava a todos primeiro e a si mesmo por último, mas raramente sobrava. Este era seu hábito. Pelo contrário, o pai rico sempre pagava a si mesmo primeiro, mesmo que estivesse com pouco dinheiro. Ele sabia que os credores e o governo reclamariam se ele não os pagasse. Isso motivou o pai rico a buscar outras formas de renda para pagá-los. Se ele se pagasse por último, não sentiria esse tipo de pressão produtiva. Obrigar-se a pensar em como conseguir uma renda extra para pagar os credores o fortaleceu. É isso por hoje. Resumi vários outros livros de Robert Kiyosaki. Se você estiver interessado, confira a lista de reprodução que você vê na tela. Obrigado por assistir!